Olá, bem-vindos ao nosso último capítulo do Greener Talks, que é sobre marketing, um assunto extremamente importante, porque marketing é uma ferramenta que impulsiona vendas e eu vou explicar um pouquinho sobre como a gente pode fazer um marketing diferenciado para impulsionar vendas para geração distribuída de energia fotovoltaica. Meu nome é Cristina Defendi, eu sou consultora de marketing da Greener e antes da gente começar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Então, muito obrigado. Falando um pouquinho da agenda, vamos então tratar de alguns conceitos importantes, básicos mais importantes, da importância do marketing, né, e como ele ajuda a incrementar receita para as empresas. Também vamos falar um pouquinho sobre a jornada de compras, de como é o comportamento do usuário hoje, quando ele pensa em adquirir um produto, uma solução, um serviço. Vamos falar um pouquinho sobre também o funil de vendas e no que as empresas devem se preocupar ou devem estar atentas para se diferenciar em relação à concorrência. Vocês também, trazendo para casos práticos também de alguns integradores que têm usado ferramentas de marketing com assertividade e se diferenciando em relação aos concorrentes. E, finalmente, a gente vai encerrar dando algumas dicas para vocês de como vocês podem implementar todo esse processo. Falando um pouquinho sobre marketing, o que é marketing e por que ele é tão importante, Marketing, na verdade, eu costumo dizer que nós temos nas empresas equipes de vendas que têm uma carteira definida e limitada de clientes para atender, E o marketing, ele ajuda. Como eu costumo dizer, nós somos os braços de polvo das empresas, porque o marketing ajuda a atingir uma cobertura de clientes que vendas não consegue com a sua própria equipe, Então, o marketing serve para chamar a atenção dos clientes e, aos poucos, trazendo confiança, para uma marca, para um produto, para uma solução, e aí abrindo portas para estabelecer um relacionamento comercial mais firme. Bom, a gente passou aí ao longo do tempo por várias fases e o marketing vem evoluindo também. Então, quando a gente pensa lá atrás, décadas atrás, que a gente ouvia muito propagandas, Como funcionava? As empresas eram muito mais... elas se direcionavam muito para a venda de produtos, E elas determinavam como essa mensagem chegava até o cliente, Então, é o que a gente chama de marketing da era industrial. As empresas se concentravam em efetuar as suas vendas, Como que está hoje? O mercado está completamente diferente. Se você for pensar na quantidade de informação e no acesso que todo mundo tem a informações, a gente percebe que os clientes são hoje muito mais criteriosos, muito mais exigentes, eles pesquisam muito antes de comprar, o comportamento é completamente outro. E as empresas tiveram ao longo do tempo que se adaptar e fazer do seu marketing um marketing muito mais interativo, um marketing que constrói junto com o cliente. Então, hoje, a gente precisa muito dos vários públicos para determinar para as empresas quais são os produtos que a gente deve lançar, de que forma esses produtos devem ser lançados ao mercado, como é que funciona a nossa concorrência, Então, assim, é um marketing muito mais engajado, muito mais interativo e que exige muito mais das empresas. Bom, quando a gente pensa, e eu queria falar um pouquinho sobre planejamento e como a gente deve abordar um bom planejamento de marketing, eu considerei aqui algumas etapas que eu queria compartilhar com vocês, Então, primeira coisa, isso nesse slide vocês estão vendo aí que é o clássico, que todo mundo fala, Alice no País das Maravilhas, que a Alice em determinado momento diz assim, bom, que caminho que eu devo seguir, E o gato diz para ela, bom, depende de onde você quer chegar. Bom, tanto faz. Bom, se tanto faz, então não importa qual caminho que você vai seguir. Então, a gente usa isso muito como exemplo, que se você não sabe onde você quer chegar, não importa que caminho você toma, Então, isso é uma coisa que a gente deve ter sempre na mente, antes de qualquer coisa. E vocês sabem muito bem disso, Definir os objetivos de negócio é
fundamental, etapa número 1 em qualquer planejamento de negócio, e isso inclui também planejamento de marketing. Defina então seus objetivos. Vamos fazer uma reflexão do que vocês querem chegar, de onde vocês querem chegar, melhor dizendo. Então, vocês querem aumentar a rentabilidade da sua empresa? Você está entrando no mercado, está entrando agora no mercado de energia fotovoltaica, entende bem esse mercado, tem equipe capacitada, tem equipe treinada para fazer, conhece bem os canais, né? Então, assim, defina muito bem seus objetivos de negócio para que você saiba qual é o direcionamento que você vai dar em relação a questões de marketing também. E aí, uma outra coisa que é importante a gente ter em mente, né? Depois que a gente define o nosso objetivo de negócio, a gente tem que fazer umas análises, né? Eu costumo sempre dizer que a gente tem as análises macroeconômicas para serem feitas e as microeconômicas. Então, o que é importante? Qual que é o objetivo de toda empresa? O objetivo da empresa é incrementar a receita, né? Esse é o nosso principal objetivo. Então, pensando nisso, quais são as estratégias que nós vamos atacar, ou as estratégias que vão ser implementadas para que a gente atinja o objetivo de aumento de receita? Tem várias questões que nós devemos observar. Então, pensando do nosso ponto de vista aqui de energia fotovoltaica, uma questão macroeconômica bastante importante, né, que a gente não tem controle. Por exemplo, a variação cambial, né? Como é que está sendo a taxa do dólar? Isso é um critério que a gente não tem controle, então são coisas que a gente não tem domínio, né? Outra coisa, o crescimento da demanda interna da China. Então, assim, os produtos que a gente sabe que tem muito produto importado da China, se existe uma concorrência, se está aumentando a concorrência interna na China, isso vai acabar afetando o resto do mundo e fazendo os produtos aumentarem de preço. Não temos controle sobre isso. Falando um pouco sobre tendências do nosso setor fotovoltaico, né? A questão da aumento ou diminuição de incentivos também é muito importante, né? Tem uma série de fatores que o governo determina que a gente não tem controle, mas que a gente tem que se adaptar a eles. E existem existe uma zona de ação, né, que eu costumo dizer, que está dentro de um ambiente mais microeconômico e que a gente tem controle sobre algumas dessas ações. Por exemplo, quando a gente fala de tendências dos clientes, né? Então a gente falou um pouco sobre como o cliente está exigente, como ele está criterioso e como ele tem acesso à informação, né? Então isso é uma coisa super relevante que a gente tem que levar em consideração. As pessoas hoje compram ou por preço, por qualidade, muitos compram por indicação, então assim, ter um trabalho de pós-venda é fundamental. Muitos compram por tecnologia, por marca, né? Confiam muito nas marcas. Então a gente tem que sempre pensar e fazer uma análise de como que esse cliente está se comportando, né? Quando a gente fala de produtos, sem dúvida, as tecnologias estão aí e elas cada vez avançam mais. Nós estamos agora falando de módulos PERC, que são uma inovação tecnológica, ou a questão de preço também influi nos produtos, então são outras variáveis que devem ser consideradas, né? Quando a gente fala de canais, né? Então, quem são os canais? Então, como é que eles estão atuando? Como eles qual é o modelo de negócio de cada um deles? Quais são as oportunidades que eles veem em termos de financiamento e como eles atuam? Qual é o modelo de negócio que todo mundo está atuando, né? E quando a gente fala de concorrência, a gente pensa em modelos de negócios que estão sendo criados ou aperfeiçoados, né? A concorrência é muito grande no nosso setor, todo mundo sabe disso. E como a gente se diferencia, né? Como é que as empresas estão se diferenciando para realmente ter um cliente mais confiável? Então, todas essas ações são importantes, ou todas essas variáveis são importantes quando a gente faz uma análise para que a gente entenda de verdade o cenário e atue de maneira mais assertiva, né?
Uma outra coisa importante que a gente tem que pensar, e aí bem clássico do marketing, são os 4 Ps. Então, quando a gente pensa num planejamento, e aí voltando no nosso raciocínio de planejamento, vamos identificar, né? A gente fez o nosso objetivo de negócio, identificamos algumas tendências e cenários, e agora a gente tem que partir para olhando para a empresa, quais são os nossos diferenciais, né? Então, em termos de produto, então, quais os produtos que eu vou comercializar, quais os modelos de compensação que eu vou fornecer para o meu cliente, né? Vamos pensar em termos de praça, onde eu vou atuar, né? Então, isso é super importante, ainda mais no nosso setor, né? Que a questão geográfica conta bastante, né? Outro é a questão, ou promoção, né? Então, assim, promoção, de que forma que eu vou passar a mensagem, de que forma eu vou comunicar todos esses diferenciais que eu tenho. E preço. Então, claro, isso é uma combinação de critérios, porque a gente pode ter uma marca excelente, pode ter qualidade, mas o preço também conta, né? É um dos fatores muito importantes hoje em dia para a aquisição de serviços e produtos. Então, sempre pensem nisso. Bom, definido aí então a estratégia de atuação, como é que a gente faz, né, para implementar um bom processo? A gente trabalha muito, marketing funciona para fazer geração de demanda para vendas. A gente também como eu te falei lá no começo, a gente é um braço de vendas. Então a gente precisa criar processos, e eu acho isso muito importante, para a gente fazer uma geração de demanda bem qualificada e entregar para vendas um lead praticamente fechado. Então, nunca esqueçam dessa definição de processos, que é muito importante. As empresas, normalmente, o que eu vejo é que as empresas têm noção dos processos, né? Sabem que tem que fazer, mas o dia a dia acaba sendo tão turbulento que esses processos não são necessariamente colocados em prática. Então, quando a gente pensa em geração de demanda, pensem também planejamento, que é tudo isso que a gente que a gente está conversando agora, execução, uma boa execução faz total diferença, né? Mas, quando você faz a geração do lead, quando você traz um lead para casa, o que você faz com ele hoje? Né? Você realmente trabalha esse lead? Você qualifica esse lead? Liga para ele? Entende? Conversa? Vê qual que é a necessidade? Isso é muito importante. E isso é uma coisa que é fundamental e muitas empresas não o fazem, né? Então, não esqueçam, tragam um lead para casa, qualifiquem esse lead. Identifiquem uma oportunidade. Às vezes a gente liga para um cliente, ele diz assim, eu fui lá no seu evento ou vi alguma atividade que vocês fizeram, bacana, tal. Até me interessei um pouco por sistema fotovoltaico, mas não sei se está na minha hora, né? Esse lead não pode ser perdido. Então, tenta cavar dele por que ele está interessado, por que ele se interessou, né? E aí, de repente, ele pode virar uma oportunidade de negócio. Né? Então, busque, o que a gente chama assim, vai cavar que você encontra oportunidade, né? E efetivamente, depois de você fazer a venda, você trate muito bem o seu cliente. Ele precisa ser bem tratado para que ele seja um cliente que volte a comprar de você, que seja um cliente fiel. Quando a gente fala desse processo de vendas, a gente pensa também em mensuração e correção, né? Quando a gente fala do ciclo PDCA, que a gente acabou de ver, né, que é planejar, executar, checar e corrigir, a gente sempre tem que ter a atenção em mensuração e correção, sempre para aprimorar os processos. Vamos falar um pouquinho sobre jornada de compras e funil de vendas? Isso são duas coisas que acho que andam juntas, caminham juntas, e a gente tem que estar sempre prestando atenção em como a gente vai unificar essas duas fases, ou as várias fases desses dois processos, né? Então, vamos falar de jornada de compras. Quando a gente já falamos também de novo dos clientes que estão exigentes, etc. Então, qual que são as fases
principais de uma jornada de compra, né? Primeira delas, o cliente tem que descobrir. Então, ele descobre que ele precisa de um sistema fotovoltaico, ele tem que entender quais são as vantagens de um sistema fotovoltaico, ok? Aí ele passa a investigar, né? Então, vamos descobrir melhor. Bom, isso serve para mim? Isso funcionaria? Qual que é o preço? Quais são as vantagens? Quais são os benefícios a longo prazo? Então, se ele se interessa, ele vai começar a investigar. E aí ele entra na fase de experimento, né? Então ele quer experimentar uma solução. Então ele é mais uma etapa no funil que ele vai detalhar ou vai procurar saber mais sobre uma solução, a fim de experimentar mesmo, até que ele execute a compra. E depois que ele compra, ele vai fazer a utilização e vai ser um cliente satisfeito ou não. Agora, em paralelo, a gente tem o funil de vendas, e aí onde entram também algumas ações de marketing que funcionam da seguinte forma. Quando a gente fala do funil de vendas, a gente sempre pensa em 5 ações também, que são atração de clientes, né? O interesse e o desejo do cliente, a gente faz a conversão da venda e aí, por último, a gente fideliza o cliente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos do que pode ser feito em termos de ações de marketing em cada uma das fases do funil de vendas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em atração, o que eu quero dizer com isso? A gente viu lá na jornada de compra que ele está descobrindo sobre o produto ou sobre um serviço, né? E por outro lado, a gente tem aqui no funil de vendas a atração. Quais são as ações de marketing que a gente deve fazer para atrair clientes? Sempre um bom conteúdo, né? Então, ter um bom site é fundamental, com conteúdo relevante. Blog funciona muito, tem funcionado muito porque é uma atividade muito dinâmica, que a gente sempre vai colocando conteúdos importantes. Mídias sociais também chama muito atenção, e hoje em dia todo mundo está em todas as mídias sociais, né? Otimização de sites, campanhas online. Então, tem uma série de ferramentas que a gente deve e pode usar para fazer essa atração dos clientes, né? Quando a gente pensa em geração de interesse, que lá na fase da jornada de compra a gente está na investigação do cliente, por outro lado aqui no marketing a gente tem que gerar conteúdos mais aprofundados, né, tentando identificar já um cliente que está mais interessado nos nossos produtos, né, e que tipo de informação ele quer, né? Ele pensa em receber white papers, que são informações um pouco mais detalhadas sobre alguma tecnologia, sobre algum produto. Infográficos funciona muito bem também nesta fase. Landing pages, call to actions, para que a gente chame os clientes e consiga identificar quem eles são, quem são esses leads, né? E algum tipo de formulário em que vocês possam dizer, por exemplo, você tem algum interesse em uma solução, está pensando em comprar, em adquirir uma solução fotovoltaica? Então, estamos aí na fase do interesse, né? Quando ele pensa na terceira fase aí do funil, ele teve o interesse, agora ele tem o desejo. Vamos pensar que ele tem o desejo de falar, eu realmente gostei desse negócio de energia fotovoltaica, acho bacana, tenho interesse e gostaria muito de ter na minha casa, né? Faz sentido para mim? Então, nessa fase, a gente pode ter um bom atendimento, né, de pré-vendas e mostrar para ele quais são as vantagens da solução, até que isso se converta de fato numa venda. Quando a gente pensa em vendas, a gente já gerou o lead, já gerou oportunidade, efetivamente vendeu para ele, e agora, nessa fase da venda, a gente tem que ter um bom pós-venda para que ele seja um cliente fidelizado, né? E muito importante sempre não vender e esquecer dele. Venda, esteja perto dele, busque informações de satisfação, de como ele está se sentindo, está satisfeito, não está, se não está satisfeito, por quê. Então, são também esses clientes, eles ajudam a gente a identificar onde a gente pode melhorar, né? E, finalmente, a última etapa desse funil de vendas é a fidelização. Quando você tem um cliente fidelizado,
aí é propaganda boca a boca. Você não precisa gastar um centavo com propaganda ou com publicidade, porque o boca a boca vai fazer o seu negócio ser mais rentável através das indicações dos seus próprios clientes. Eu resumo da seguinte forma: se a gente tiver todos esses processos muito bem estabelecidos e implementar todas essas estratégias que a gente discutiu agora nos últimos slides, a gente vai conseguir fazer uma diferenciação em relação aos concorrentes. Então, dicas, né? Sempre pense em inovar, né? Sempre inove. Às vezes a gente pensa que inovar requer muito, precisa de muita coisa. Não, às vezes um processinho bem pequenininho que você muda na sua empresa, você já está inovando, né? Como, por exemplo, ligue para o seu cliente, faça reuniões frequentes com ele, chame ele para vir falar com os outros funcionários da sua empresa. Isso é uma inovação que funciona bem. Outra coisa, segmente seus clientes, né? A gente tem que entender, quando a gente fala do ponto de vista de marketing, a gente tem que entender o que a gente está comunicando, para quem a gente está comunicando e quando a gente está comunicando. Quando, no sentido do ciclo de vendas desse cliente, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso para o cliente se sentir prestigiado. Senão, se você não tem uma base de segmentação boa, se você não segmenta bem a sua base, significa que aquele cliente é como qualquer outro. E não é verdade. Você deve tratar ele muito especialmente, unicamente, né? Mantenha sempre seus conteúdos atualizados e mande sempre conteúdos relevantes que façam com que ele tenha interesse em buscar a sua empresa. Acho que isso é muito importante. E também para que ele entenda, puxa vida, esta empresa sempre me ensina algo novo. Esta empresa me manda ações e conteúdos que são do meu interesse e que me fazem aprender. Esse é um diferencial que você vai ter muito importante. E não esqueça, conteúdo certo, para o público certo, no momento certo. Se você conseguir reunir todas essas ações, certamente você vai estar se diferenciando em relação aos seus concorrentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre as empresas, e vocês vão ver agora nos vídeos alguns depoimentos de integradores que já estão utilizando o marketing de maneira assertiva e tem funcionado, tem obtido bastante bons resultados, né? A gente fala muito de marketing digital hoje em dia, ele é fundamental, muito importante, mas não só. Né? Marketing não se resume em marketing digital. O digital é apenas uma forma de fazer o marketing, mas ela não é única, né? Ela é, sem dúvida, uma forma um pouco mais barata, mas ela não é única, não esqueçam disso. Bom, o que as empresas têm usado em termos de marketing digital? Principalmente a questão, o SEO é fundamental. O SEO ajuda você a se posicionar numa busca orgânica, por exemplo, do Google. O que é SEO? Vamos falar de SEO. Search Engine Optimization, né? Que é como você otimiza o seu site para estar numa busca orgânica, por exemplo, quando as empresas vão lá, energia fotovoltaica, como é que aparece de forma orgânica no Google, né? Então, isso é uma tecnologia ou técnica de SEO, fundamental. Automação de ferramentas de automação de marketing, a gente conhece a RD Station aí, tem tantas outras, mas a RD Station é uma das mais populares atualmente, funciona muito bem como uma automação de marketing, né? Falamos de estratégia de funil, então utilizem muito bem essa estratégia de funil. Algumas empresas têm usado o Google AdWords muito bem, landing pages, simulador também funciona bem. Campanhas em mídias sociais, campanhas pagas por geolocalização e, de novo, não vou ser repetitiva, mas infográficos e conteúdos ajudam a gerar leads, né? Vamos ouvir um pouquinho, então, sobre algumas integradoras e o depoimento delas? Vamos lá. A área de marketing é sempre um grande destaque dentro da empresa Alba. A gente acredita que o marketing é importante para o desenvolvimento da empresa, trazer novos clientes, ela deixa a empresa com uma cara muito positiva a quem busca informações na internet. Então o marketing ele é fundamental. Basicamente hoje o marketing da empresa está direcionado a plataformas digitais. E do ano passado para cá nós evoluímos bastante, onde
Hoje nós estruturamos um setor dentro da empresa, único e exclusivamente para marketing. Temos uma assessoria de uma empresa contratada externamente também para poder fazer esse suporte com a gente, e basicamente a gente utiliza Facebook, Instagram, YouTube, mídias, reportagens espontâneas, e tudo isso de forma direcionada, mesmo sendo espontânea, acaba sendo direcionada de alguma forma para o nosso cliente. Participamos efetivamente de feiras, eventos, palestras, apresentações, e direcionamos isso a alguns clientes potenciais, ou na cidade que a gente é convidado a fazer essa palestra, a gente se posiciona de uma certa forma comercial. Então, se as empresas querem começar no mercado agora, lembre-se, o mercado já é profissional. É um mercado extremamente profissional, rápido e maduro. Apesar da pouca idade, ele já se profissionalizou absurdo. Então, se a empresa está começando agora e acha qualquer coisa, está errado. Porque a informação já existe, o posicionamento já existe e a resposta correta para esse seu achismo já está no mercado. Sejam éticos e sejam profissionais. Basicamente, esse é o meu recado a respeito dos novos entrantes. A empresa, primeiramente, ela tem que ter uma qualificação técnica, procurar bons fornecedores que sejam confiáveis e que estejam no mercado há bastante tempo, porque é uma parceria que vai ser bastante duradoura. As garantias são bastante grandes, o mercado é um mercado com potencial gigante devido ao tamanho do Brasil, porém tem que ter uma preocupação efetivamente com a qualidade. A gente está falando de usinas geradoras de energia, às vezes com potências bastante grandes, então a preocupação com a parte técnica tem que ser primordial. Com relação às empresas que estão pensando em entrar nesse mercado ou que já estão nesse mercado, a minha sugestão é que façam uma análise de viabilidade econômica, estudem o mercado, estudem o produto, porque há uma ilusão de que esse mercado é muito fácil, que é muito fácil vender, que é muito fácil instalar. Existe realmente toda uma questão financeira que deve ser levada em consideração. É um mercado que exige qualificação, que exige capital de giro e que exige um trabalho focado. Então, é um mercado interessante, sim, mas é um mercado que deve ser analisado com cautela e ser feito um bom planejamento antes de assumir esse negócio. Acho que as empresas precisam buscar conhecimento, primeiramente, para poderem se capacitar, né, e estruturarem a sua operação da maneira correta, e ética, né, principalmente porque muitas vezes você é tentado a fazer coisas do jeito não legal, não correto, e é fundamental que você faça tudo do jeito certo. Então isso é uma receita de sucesso para a empresa. Olá, Alexandre, o que você sugere que as empresas tenham aí como um incentivo nessa jornada? Diria que as empresas precisam ter um foco em qualidade, para que a gente não tenha problemas de segurança e que as instalações do passado venham cobrar um preço no futuro e desestabilizar o negócio de cada uma dessas empresas. E persistência, é um mercado novo que muitas das empresas, clientes, pessoas ainda desconhecem, então você precisa ter persistência para que a sua empresa se fortaleça, cresça e se estruture de forma que você tenha um resultado interessante no final. Eu indico aí para aqueles que entrem hoje no mercado, que estão entrando no mercado, que façam divulgações da forma mais simples, que criem um site, que tenha um portfólio, com um folder com um portfólio dos produtos que vocês com as atividades que vocês já têm desenvolvidos, seja os cartões de visita, que façam a adesivação dos seus carros, mas que seja visto. E assim, dessa maneira, vocês obviamente terão mais condições de serem conhecidos e permitir que os clientes conheçam vocês de alguma maneira. Mas o mais importante, pessoal, e o marketing mais valoroso é aquele em que o próprio cliente divulga o trabalho que você tem feito para o mercado e eu tenho feito para ele exclusivamente. A voz do cliente e a indicação dele é o que há de mais importante e é isso que nós temos buscado a cada dia aqui na Celtec.
Uma outra coisa que é importante dizer para vocês é que nada é fácil, tem que se trabalhar muito, com muita dedicação e esforço, acordar muito cedo, dormir muito tarde, cuidar de sua saúde para que você tenha força e estímulo para que mantenha nessa jornada que é muito complicado, você é muito desafiador, e que vocês entendam que o desafio ele é muito agressivo. O mercado ele não é para amadores. O mercado já está formado, o mercado já entende as necessidades, o cliente já percebe a importância do equipamento e muitas vezes fala com você de igual para igual, sabendo o que ele quer, entendendo as características técnicas. Por mais surpreendente que seja, isso é fato para a maioria das empresas atuantes no mercado. Quero estimulá-los para que trabalhem com muito afinco, dedicação e que tenham um 2019 com muito bons resultados. Bom, pessoal, para encerrar, antes de eu passar a palavra aqui, eu vou encerrar dando algumas dicas para vocês, além de todas essas que nós falamos, né? Mostre uma das coisas que tem assustado muito, né, os consumidores é o preço dos sistemas fotovoltaicos. Realmente nós temos visto e nós sabemos o quanto esses preços têm diminuído ao longo do tempo, mas às vezes ainda é inviável para alguns consumidores, né? Mas não deixa isso atrapalhar, não deixa o preço ser um fator negativo na hora de você fazer sua venda, né? Mostre ao seu cliente opções de financiamento, mostre a ele os modelos de compensação dos créditos de energia, mostre e faça uma análise de custo junto com eles e mostre o benefício ao longo prazo que a energia fotovoltaica traz, né? Então são algumas dicas, além de tantas outras que vocês mesmo já utilizam no dia a dia, tenho certeza, que vão fazer o convencimento do seu cliente de que os sistemas fotovoltaicos podem ser uma solução viável, ok? E agora eu passo a palavra para o Márcio, que vai fazer as considerações finais do evento. Olá, pessoal. Fico muito agradecido pelas milhares de pessoas, empreendedores, novos empreendedores e futuros empreendedores do setor fotovoltaico que participaram desses 13 capítulos. Fico imensamente satisfeito pela participação de vocês. Eu espero, do fundo do coração, que os conteúdos que aqui a gente compartilhou sejam realmente muito importantes para o desenvolvimento, né, para a aceleração das oportunidades e, sobretudo, na criação de empresas cada vez mais sustentáveis, eficientes e competitivas para esse setor que só está começando aqui no Brasil. Então, deixo aqui o meu agradecimento, né? Muito obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço a todos.